Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos falar sobre divisores de um número natural, conteúdo do sexto ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então, divisores de um número natural. Vamos observar essa situação. Marcos vai montar a vitrine de sua loja de jogos eletrônicos com 6 jogos que acabaram de ser lançados. Para isso, ele pensou em algumas possibilidades de como dispor os jogos em suportes. Possibilidade 1. Marcos pode colocar os 6 jogos em um único suporte, pois 6 dividido para 1 dá 6. Segunda possibilidade. Outra opção é colocar os jogos em 2 suportes, cada suporte com 3 jogos. Então, eu teria aqui 6 jogos dividido para 2, 3 jogos em cada suporte. Possibilidade 3. Marcos também pode colocar em 3 suportes, pode colocá-los em 3 suportes, né, os jogos. Cada suporte com 2 jogos, então eu vou ter 6 dividido para 3, 2, ok? E quarta possibilidade, Marcos também pode colocar em 6 suportes, ou seja, 6 dividido para 6, 1. Então vai ficar 1 em cada suporte, beleza? Se Marcos usasse 4 suportes, conseguiria distribuir os 6 jogos igualmente nesse suporte? Sim ou não? Se ele usasse os 6 jogos, 4 suportes para distribuir os 6 jogos, ele conseguiria distribuir igualmente? Sim ou não? Então, como a divisão de 6 por 1, 2, 3 e 6 é exata, dizemos que 6 ele é divisível por esses números. Ok? Então, 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Já a divisão de 6 por 4 não é exata. Concluímos, portanto, que não seria possível distribuir 6 jogos eletrônicos igualmente em 4 suportes. Os números 1, 2, 3 e 6 são os divisores naturais ou fatores de 6. Ok? Então, por que não pode? Eu não consigo dividir esses 6 jogos em 4 suportes, porque o 4 não é divisor de 6. Ok? Exemplos. Observe as divisões. 322 dividido para 23. Então, eu tenho aqui, ó, sempre da esquerda para a direita, ó, 32 dividido para 23 vai dar 1, porque 2 vezes 23 seria 46, já passou, né? Então, 32 dividido para 23 dá 1, 1 vezes 23, 23, e 32 menos 23 vai dar 9. Aí eu vou descer o 2 aqui, que eu ainda não usei na divisão, para próximo, descendo para o lado do 9. Então, ficou 92 dividido para 23, que vai dar 4, e 4 vezes 23, 92. 92 menos 92 é 0, ok? Então, aí eu tenho uma divisão exata. Por que é uma divisão exata? Porque o resto dessa divisão é igual a 0. Então, o que eu posso dizer aí? Eu posso dizer aqui que o 23 é um divisor de 322. Por quê? Porque o 322 ele é divisível por 3 com um resto igual a 0. Então, divisão exata. Próximo, 246 dividido para 16. Então, vou dividir aqui sempre aqui da esquerda para a direita. 24 dividido para 16 vai ser 1, né? E 1 vezes 16 vai dar quanto? 16. 24 menos 16 restam 8. Aí eu vou descer o 6 aqui, que está do lado do 4, que eu ainda não usei, ó, na divisão. Então, ficou 86. 86 dividido para 16 dá 5. E 5 vezes 6 dá quanto? 80. Por que não pode ser 6? Porque 6 vezes 16 vai dar 96, vai passar. Então, aí o que eu tenho? 86 menos 80 dá 6. O que eu observo aqui? Que essa divisão aqui, ela não é exata. Quando eu dividi 246 por 6, o meu resultado foi 15, mas restou. Eu tenho um resto de 6 unidades. Então, essa divisão não é exata, então o 16 ele não é um divisor de 246. Então, lembrando, para um número ser um divisor do outro, quando eu divido esse número, quando eu faço essa divisão tem que ser exata, ou seja, com resto 0. Caso isso não aconteça, esse número não é divisor do outro, ok? Observações. Primeira, o 0 não é divisor de nenhum número natural. Por exemplo, 5 dividido para 0 é uma indeterminação.
Note que não existe nenhum número que multiplicado por 0 dê 5 como resultado. Vocês viram em aulas anteriores que o 0 ele é múltiplo de um número, mas ele não é divisor. Por quê? Porque não existe divisão por 0, que eu chamo de indeterminação aí, ok? Observação 2. Todo número natural diferente de 0 é divisor dele mesmo. Então, por exemplo, 6 dividido para 6 é 1. Então, 6 dividido para 6 é 1, símbolozinho da divisão. Então, 6 é um divisor de 6. 8 dividido para 8 é 1, então 8 é um divisor de 8. 15 dividido para 15 é 1, então 15 é divisor de 15, certo? E, terceira e última observação, o número 1 é divisor de todos os números naturais. Então, 8 dividido para 1 é 8, então o 1 é divisor do 8. 12 dividido para 1 é 12, 12 é divisor do... 1 é divisor do 12. Tá? 15 dividido para 1 é 15, então 1 é divisor do 15. Ok? Então, todo número ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Ok? Vamos praticar um pouco. Tiago, olha a situação, o problema aqui. Tiago gosta de jogar bola de gude com seus 8 primos. Seu pai lhe deu dinheiro para comprar algumas bolinhas e dividi-las igualmente entre ele e seus primos. O vendedor disse que, com aquela quantia, Tiago poderia comprar 105 bolinhas grandes ou 117 bolinhas do tamanho médio, ou ainda 130 bolinhas pequenas. Se Tiago gastou todo o seu dinheiro, quantas bolinhas ele comprou para distribuir igualmente entre ele e seus primos? Então, aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso dividir 105, né? Vamos voltar aqui no slide anterior. 105 é a quantidade de dinheiro que o pai do Tiago deu para ele comprar de bolinhas, ok? Ele deu uma quantidade de dinheiro para o Tiago para ele comprar a quantidade de bolinhas. Então, 105 é a quantidade de bolinhas grande. Então, Tiago e seus 8 primos são 9 pessoas, os 8 primos mais ele. Então, eu vou dividir 105 por 9. Se essa divisão for exata, eu vou concluir o quê? Que o Tiago comprou 105 bolinhas, ok? Então, na verdade, eu vou fazer a divisão de cada quantidade de bolinhas, das bolinhas grandes, das médias e das pequenas, por 9, que é a quantidade de pessoas. O resultado que me der uma divisão exata, já que ele gastou todo o dinheiro, foram quantas bolinhas ele comprou, ok? Então, eu tenho 105 dividido para 9, aqui sempre da esquerda para a direita, ó, 10 dividido para 9 dá 1, e 1 vezes 9, 9, né? Então, eu tenho aqui 10 menos 9 dá 1. Aí eu vou descer o 5 aqui que eu ainda não usei. 15 dividido para 9 vai dar quanto? Dá 1. E 1 vezes 9 é 9. Restou 6. Okay? Então, ele não comprou essas bolinhas grandes. 117 dividido para 9. Então, 11 para 9, ó, da direita para a esquerda, dá 1. 1 vezes 9, 9. 11 menos 9, ó, vai sobrar 2. Aí eu desço 7, que eu não usei na divisão. Ó. Aí 27 para 9, 3. 3 vezes 9, 27. 27 menos 27, 0. Bom, essa divisão deu exata. Agora vamos saber se a divisão de 130 por 9 também vai dar uma divisão exata. Então eu tenho 130 dividido para 9. Então eu vou ter 13, né, aqui da esquerda para a direita. 13 para 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. 13 menos 9 vai dar 4, desculpa, tá errado aí. E aí eu teria aqui 40 para 9, ficou errado aqui, daria 4 e sobraria um resto 2 ainda, ok? Então essa divisão aí estaria errada. Então, na verdade, Tiago, ele comprou 117 bolinhas, foi como ele conseguiu dividir entre ele e os 8 primos, ok? Aqui tem um erro, tá? Aqui seria 40 e o resto seria 4 aqui, ok? Mesmo assim, eu teria uma divisão não exata, correto? Outra situação. Paulo trabalha como manobrista em um estacionamento. Em determinado momento, ele sabia que haviam 126 carros dispostos em 6 fileiras, mas ele não sabia quantos carros tinha em cada fileira.
sabendo que todas as fileiras tinham a mesma quantidade de carros, quantos carros tinham em cada fileira. Então, ele pegou a quantidade de carros, né, 126 carros, e vai dividir por 6. Por que vai dividir por 6? Porque ele dividindo 126 por 6, ele vai ter a quantidade de carros em cada fileira. Então, fazendo aqui a minha divisão, ó, 126 dividido para 6. Eu vou começar aqui da esquerda para a direita. Então, eu vou dividir 12 para 6, dá 2. E aí, 2 vezes 6 vai dar 12, né? E 12 menos 12, ó, eu vou ter 0. Aí, agora, eu vou descer esse 6 aqui que eu ainda não usei na minha divisão. Então, eu tenho 6 dividido para 6 vai dar 1. E 1 vezes 6 é 6. E 6 menos 6, ó, vai dar 0. Então, portanto, tinham 21 carros em cada fileira. Ok? Beleza? Próximo. Você já reparou que os remédios são preparados para serem tomados a cada 6, 8 ou 12 horas? Ok? Por que não são sugeridas doses de 5 em 5 horas, por exemplo? Se vocês observarem nas receitas dos médicos, dos postos de consulta, geralmente tem para se tomar de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12. E por que não aparece para ser tomado de 5 em 5 horas? O que acontece? Porque para os horários de tomada serem os mesmos todos os dias, o período deve ser o período que seja, ou seja, o intervalo entre se tomar o remédio deve ser um divisor de 24, né? E 5 ele não é divisor de 24, então um dia tem 24 horas, né? Então por isso nós temos lá que as recomendações é para se tomar de 6, de 8, de 12, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12. Que aí eu me encaixo dentro das 24 horas e eu consigo tomar os remédios nos mesmos horários todos os dias. Por quê? Porque 6, 8 e 12 eles são divisores de 24. Então 24 tem outros divisores, mas esses aí são divisores de 24, então por isso se recomenda se tomar esses remédios em receita nesses intervalos aí, 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12 horas, que aí cai os mesmos horários nos mesmos dias, ok? Então, retomando, quando dividimos um número por outro e sobra um resto de 0 unidades, ou seja, a divisão exata, dizemos que ele é um divisor do número que foi dividido, né? Então, divisores de números naturais são todos os números naturais que dividem tal número, resultam também uma divisão exata, isto é, com resto 0. Então, se eu pegar um número e pegar um outro número menor ou um igual a ele, fizer a divisão, der a divisão exata, com o resto 0, então eu vou ter que esse número ele vai ser um divisor do outro, ok? Se der uma divisão não exata com resto diferente de 0, então ele não é um divisor, certo? Então, gente, por hoje é só. Hoje nós vimos os divisores de um número natural. Essa aula vocês podem rever na plataforma Eduque, da Secretaria de Educação. Bons estudos e até a próxima.